Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador 997275688. Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Fala Vereador para você aqui na Rádio Araras FM 107,7. Muito obrigado desde já pela sua carinhosa audiência. Vamos juntos até 12:30 com muitas informações aqui da Câmara Municipal de Araras e hoje recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Araras, vereador Carlos Alberto Jacovetti. Mais uma vez, boa tarde, vereador Carlos Alberto Jacovetti. É sempre bom esse bate-papo aqui com os ouvintes da Rádio Araras FM, né? Boa tarde, Nilson Zanqueta. Boa tarde, nossa operadora Débora Guiral. Boa tarde, Rafael Rocha, que nos assessora. E, principalmente, muito boa tarde ao povo de Araras que nos ouve. É, sim, como o Nilson falou, sempre uma alegria estarmos aí na casa das pessoas, nos carros, para um bate-papo. Legal. Vamos começar aqui com uma notícia boa, não é? Na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Araras devolveu, não é, ao Executivo Municipal, aos cofres da Prefeitura, mais um cheque, né? E em razão da economia que está sendo implantada na Câmara Municipal desde os últimos 2 anos e também desde quando o senhor assumiu a presidência da Câmara Municipal, Jacovetti. Sim, Nilson, né? A gente até falou desse projeto meu que demorou 10 anos para ser aprovado, mas graças a Deus foi aprovado, que eu considero que o dinheiro parado ali na Câmara, ele é injusto para o cofre da Prefeitura, que muitas vezes tem lá pessoas que precisam receber às vezes 10, 15, 20, 30 mil reais, a Prefeitura não tem esse dinheiro, às vezes atrasa lá 60 dias, 90 dias, e a Câmara ficava com esse dinheiro parado lá o ano todo. Então, nessa nova sistemática, sempre que tem um valor que não foi gasto, ele é imediatamente devolvido, de maneira que o prefeito possa, né, destinar, junto com o caixa do município, destinar aos pagamentos necessários. E na última segunda-feira, R$135 mil, essa foi a primeira devolução do ano, né? Foi a primeira desse ano, né? A gente tem o critério assim, em janeiro, chega ali, já chega o dinheiro, você não tem, né, muito o que devolver. A partir de fevereiro, você já tem essa possibilidade. Então, nós fechamos fevereiro e devolvemos agora em março. No final de abril, a gente vai fechar final de abril e devolve em maio. O projeto original, houve alguns vereadores que pediram para que eu fizesse não mensalmente, mas sim a cada 3 meses, mas depois eles acabaram entendendo e aprovaram a devolução mensal. Agora, o que é interessante em cima desse projeto que o senhor acabou colocando em plenário e aprovado, como o senhor falou, graças a Deus, porque não tem sentido, né? Esperar o ano inteiro ficar com o dinheiro lá guardado e devolver no final do ano. E muitas vezes havia aquela foto com o cheque na mão, enfim, né? Sem necessidade. E aí a prefeitura precisando do dinheiro para fazer determinados investimentos, e aí agora com esse projeto de lei que foi aprovado, que o senhor colocou em plenário, né? O projeto, esse dinheiro pode ser devolvido a qualquer tempo dentro do ano. Foi o primeiro, certamente, de muitos, porque o senhor implantou uma economia lá na Câmara Municipal. É bom que diga isso para que os ouvintes saibam que administrar a Câmara Municipal não é uma tarefa tão simples, né? Precisa ter ali o jogo de cintura, precisa ali saber trabalhar com os servidores, e o senhor implantou uma economia que vem dando resultado. Felizmente, né? Houve a colaboração dos colegas vereadores, a colaboração dos servidores. Então a gente fez várias iniciativas, né, que no primeiro momento parece que são itens pequenos, mas quando você soma, né, por mês e por ano e também por uma legislatura, acaba sendo um valor que ajuda o executivo. Então são desde redução do número de funcionários, inclusive algumas não contratações, devolução de carros, diminuições nas viagens, energia elétrica, né? A gente tinha lá um projeto que tinha que gastar uma fortuna, a gente acabou fazendo com 10% do valor e a Câmara está funcionando. A gente tem um problema lá muito grave com relação à parte de informática como um todo. Seria necessário, chegou um orçamento lá para mim também, onde a gente teria que trocar
praticamente todos os computadores da Câmara, todos os no-breaks, etc. e tal. Aí nós fizemos uma reunião, quero aqui dar um abraço no nosso amigo Kirk, que não é funcionário da Câmara, ele é do Executivo, mas o Kirk esteve lá com a gente. E é um colaborador aqui também da Rádio Araras FM. Colaborador da rádio, e bolou lá uma sistemática, onde com uma mudança lá de colocação de um switch na parte de cima, um switch na parte de baixo, né? Explicar para a população, equivale a você ter uma caixa d'água, por exemplo, vamos pensar na sua casa aí, ó, você tem 3 quartos, sala, cozinha, você tem 10 cômodos na casa. Cada cômodo desse tem um computador. Vou dizer assim, então, cada cômodo desse você tem uma pequena caixa d'água. Você interliga todas essas caixas d'água uma na outra, que seria o caso que está acontecendo na Câmara. Todos os computadores estão interligados. Cada vez que uma caixinha d'água lá que você tem na sua casa abaixa, ela dá problema nas outras caixinhas d'água dos outros cômodos. E é o que está acontecendo na Câmara. Então, a partir do momento que você colocar uma caixa grande lá em cima, essa caixa grande vai abastecer todos os demais cômodos. Se você tiver o problema num cômodo, vai ser específico só naquele local. E é o mesmo caso dos computadores. Então vai ser feito apenas essa mudança, um cabeamento novo, de maneira que os equipamentos voltem a trabalhar com eficiência. Eventualmente um ou outro que já está obsoleto, já passou, né? Porque às vezes os programas não são compatíveis, a gente vai até trocar. Mas nós estamos também segurando esse item aí. Assim como todos os demais que são possíveis, né? Se alguém acompanha às vezes pela televisão as sessões, tem um painel bonito que a gente colocou, você olhando, né, lá dentro no plenário, uma foto muito bonita da cidade. Porque aquela parede ela estava completamente comprometida. E precisaria contratar ali um pintor e um ajudante por pelo menos 2 dias. Então o custo de um pintor e um ajudante por 2 dias, mais andame, mais materiais, ficaria o dobro do preço do que ficou aquele painel que a gente colocou. E o painel acabou ficando muito agradável, né? Uma foto muito bonita da cidade, mas são medidas pequenas que no final têm dado um bom resultado para a nossa cidade. Muito bem. Aliás, comentando sobre esse assunto, sobre a estrutura física ali da Câmara Municipal, é bom que a gente coloque um assunto, talvez o senhor ainda não tenha mencionado isso em outra emissora, mas que o prédio pertence à SPPrev e, de repente, o senhor foi informado que a SPPrev quer cobrar um aluguel para que a Câmara funcione ali naquele local. E um aluguel que nunca foi cobrado anteriormente. Na verdade, esse prédio ele era do governo do estado, né? Que vamos falar a história real. Lá atrás, o município cedeu o terreno e o estado construiu o prédio do Fórum, onde hoje é a Câmara. Depois o município cedeu outro terreno onde está construído hoje o Fórum Novo, lá em cima no Jardim Universitário. E aí foi feito um contrato aonde a Câmara passaria a usar aquele prédio antigo do Fórum e um contrato. Vocês vão usando aí, mas tem uma cláusula que diz que a qualquer momento, qualquer uma das partes poderá pedir o prédio. E no começo do ano passado, a SPPrev nos pediu 2 coisas. Olha, ou vocês pagam aí R$22 mil por mês de aluguel, ou vocês compram o prédio e pagam aí, se não me falha a memória, R$3.500.000. Aí a gente foi até lá, nós fomos conversando, o seu Pedro foi uma vez, enquanto ele era o presidente, a Netve também, no período que ela ficou de presidente, ela foi até lá, eu fui outras 3 vezes e acabamos negociando, conseguimos não pagar nada o ano passado, para que a gente chegasse numa possível solução esse ano. Nós estamos em março, já recebemos uma comunicação, e eles querem R$5,5 milhões pelo prédio ou 25 mil por mês de aluguel. Puxa vida, 5,5 milhões pelo prédio ou 25 mil reais pelo aluguel? Isso é impossível o município comprar, isso não vai acontecer. O próprio aluguel, nós consideramos que está muito caro. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo outras possibilidades de outros prédios, né, da cidade, para que, se tivermos que pagar aluguel, vamos achar algo compatível com a realidade do caixa do município. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas puxa vida, pelo dinheiro que a Câmara devolve, ela poderia sossegadamente nesses 2 anos construir um prédio novo. Sim, isso é verdade.
Mas eu sempre digo, Nilcinho, a Câmara ela não produz dinheiro. A Câmara ela recebe o dinheiro do Executivo. E por isso que nós temos que ter uma austeridade e gastar o mínimo necessário. Então nós vamos negociar. Se eles fizerem um valor de aluguel compatível com a realidade, a gente permanece lá. Se eles fizessem um preço do prédio, por exemplo, de menos da metade desse valor, parcelado em 60 vezes, também seria possível a compra. Mas, com o passar dos dias, teremos aí uma solução. Ou ficaremos lá, ou iremos para um outro prédio, sempre pensando no bom atendimento do público e principalmente na economia do dinheiro público. Muito bem, está aí a colocação então do presidente da Câmara Municipal de Araras resolvendo esse problema relacionado ao prédio da Câmara Municipal que pertence à SPPrev. É bom que o ouvinte saiba que a SPPrev é como se fosse uma área prévia aqui em Araras, né? Isso, é um prédio da Previdência do funcionalismo estadual. Talvez o Estado tinha alguma dívida com a SPPrev e ela pagou com alguns prédios que tem aí pelo interior afora, não é? Exato. Assim como nós temos um projeto de lei que foi aprovado o ano passado pela Câmara, que o município ele pode vender alguns lotes, né, uma série de lotes que ele tem e repassar esse dinheiro para a Araprev. No caso da SPPrev, ela em vez de passar o dinheiro, ela passou os prédios. Então são situações parecidas, embora bem diferentes. Muito bem, 12:11, estamos ao vivo aqui na Rádio Araras FM 107,7, hoje conversando, entrevistando o presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti. Mandar um abraço aqui para Rosângela Zanotti, que está nos acompanhando, e também o Michael Jackson, olha só. Poxa! Nome conhecido aqui, famoso, hein? Portanto, Rosângela Zanotti e Michael Jackson, boa tarde para vocês, obrigado pela carinhosa audiência. Bom, estamos ao vivo aqui com o Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras. Agora, um outro assunto que eu queria debater com o senhor aqui, que talvez é um projeto de lei que já está tramitando entre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que é a possível devolução de 50% do dinheiro da Câmara Municipal, que é o valor de sobra de recursos da Câmara, o valor é devolvido para o Executivo, mas há um projeto de lei que 50% desse valor que é devolvido seja encaminhado diretamente para a Santa Casa. Tem um projeto desse tramitando na Câmara, né, Jacovetti? Olha, Nilcinho, eu poderia falar de uma maneira aqui para ser elegante, para ser educado, para quem está me ouvindo pensar bem de mim. Olha que vereador bom que é o Jacovetti. A verdade é uma só. O vereador não pode gastar. Esse projeto ele sequer vai passar pelas comissões. Pelo seguinte, esse dinheiro que é devolvido, o prefeito tem a prerrogativa única, que é dele, de fazer o que tiver que fazer com esse dinheiro. Isso é lei, né? Se ele achar possível fazer um convênio e aumentar o valor que hoje é repassado para o hospital, que bom, que bênção que seria. Mas o vereador fazer isso é pura e tão somente demagogia de vereador que está fazendo isso. Isso não é coerente, porque a população ela vai ficar totalmente favorável aos vereadores que apoiarem esse projeto. E vai ficar totalmente contra aos vereadores que forem contra esse projeto. Então o mérito é maravilhoso. Puxa vida, que bom que devolvesse toda a sobra da Câmara para o hospital. Que bom que o município tivesse aí mais 2, 3 milhões por mês para injetar no hospital, que está precisando. Mas não é o caso. A lei não permite isso. A lei, vou repetir, ela permite que a Câmara devolva o dinheiro para o Executivo. E o Executivo vai usar esse dinheiro naquilo que ele julgar mais necessário. Não pode vereador determinar dinheiro para o hospital. Essa é a realidade. É uma pena que, se pudesse, você pode ter certeza que os 11 vereadores votariam conscientes e dariam com muito prazer, né, essa possibilidade de o dinheiro ir para o hospital. Mas não pode, assim, isso é ilegal, é inconstitucional, e eu diria que o vereador que está fazendo isso é até imoral. Entendi. Até para que o ouvinte possa entender,
a destinação do dinheiro é de competência somente do prefeito, né? Exatamente. É o executivo que faz a destinação do dinheiro, porque esse dinheiro que vem para a Câmara, que depois é devolvido, é do próprio executivo, né? O executivo envia para a Câmara e a sobra do recurso volta para o executivo para ele destinar aonde vai o dinheiro. E nós estamos falando aqui desse projeto que não pode ir 50% para o hospital, como prevê esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, assim como também não pode mandar para a Guarda Municipal, ou seja, para a segurança. Não. Também não pode mandar para a educação. Não. Né? Tem que ir para o caixa do executivo. E aí lá que o prefeito que tem essa destinação. Porque você imagina aí se começar a aumentar esse número de repente começar a valer esse tipo de projeto. Aí a cidade não vai precisar de ter prefeito, ele vai ter 11 prefeitos, vereadores, que cada um, né, vai lá aprovar os seus projetos e destinar para onde for. É evidente que o mérito disso é maravilhoso, né? Vou repetir, o hospital realmente precisa de recurso, a cidade ela tem que se mobilizar para isso, o Estado tem que melhorar o valor do repasse da tabela do SUS, o hospital tem que fazer uma reestruturação, o Hospital São Luís, que com todas as dificuldades continua sendo referência regional, hospital que tem feito literalmente das tripas coração para funcionar, precisa de dinheiro, mas não dessa forma. Eu sempre digo isso, eu acho que vereador que vota por voto está cometendo um erro muito grave e ele vai pagar por isso lá no futuro, que se amanhã depois ele estiver lá como prefeito, ele vai pagar por algo que ele mesmo criou. Acho que vereador que vota por voto não merece ser vereador. Vereador tem que votar pela legalidade, tem que estudar os projetos, tem que estudar a lei e trabalhar em função disso. Essa é a minha opinião. Às vezes as pessoas me criticam porque tem projeto lá que tem um mérito espetacular, mas eu voto pela legalidade, né? E esse é o meu pensamento. Muito bem, 12:17, estamos ao vivo aqui conversando com Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras, é o nosso convidado hoje aqui no programa Fala Vereador. Agora, Jacovetti, falando aqui de outro assunto, interessante inclusive, pela primeira vez acho que na história da Câmara Municipal de Araras, a Câmara recebeu uma resposta do Congresso Nacional, do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi isso? Exato, até chamou a minha atenção, né, na última sessão, e historicamente a gente não tinha conhecimento de um documento enviado à Presidência da República ter recebido realmente uma resposta do gabinete do presidente. E esse documento foi justamente a assinatura de todos os vereadores solicitando que a tabela do SUS seja revista e corrigida, né, para o nosso hospital e, evidentemente, para todos os hospitais do Brasil. E, para nossa surpresa, nós recebemos esse comunicado de volta, inclusive com um número de um determinado protocolo, para que a gente possa acompanhar a tramitação dessa documentação que a Câmara enviou. Esperamos, né, vamos torcer, rezar, fazer pensamento positivo, que esse retorno seja em forma de repasse e melhoria nos valores da tabela. Para explicar para a população, por exemplo, hoje o custo para você fazer vamos dizer assim, uma cirurgia no joelho deveria ser de R$1.000. Né? Eu estou chutando aqui, pessoal, não é a minha praia a saúde, tá? Mas para entender. O SUS, ele passa um valor que é bem menor que isso. É um valor hoje irrisório, né? Então, o que acontece? O hospital, ele paga o valor, vamos dizer assim, de 1.000 e ele recebe lá 300, recebe 200. Então, ele vai sempre trabalhando com prejuízo. E esses prejuízos, né, vão se acumulando e vai criando sérias dificuldades para o hospital. Então, a gente briga e luta para que o SUS realmente repasse o valor adequado à necessidade. Abraço para o Marcelo Carção, tá ouvindo a gente aqui, muito obrigado. Ele que é funcionário lá do Saião Futebol Clube, também sempre acompanha aqui o programa Fala Vereador. Muito obrigado, Marcelo Carção, pela audiência. Agora, Jacó, ainda falando sobre o assunto, é bom que o ouvinte saiba que a prefeitura, ela faz um bom repasse já para a Santa Casa, até além daquilo que é de sua competência. E que esse problema que vive a Santa Casa há alguns anos, nessa questão financeira, é justamente
por conta dessa tabela defasada do governo do estado. Exato. O município, ele dá lá uma sustentação, vamos dizer assim, uma manutenção para o pronto-socorro. Então, isso já vem de longa data. O município, ele gostaria de repassar um valor ainda maior, mas o município, ele também tem suas atribuições na própria saúde, na educação, em todas as outras secretarias. Então, esse limite de valor está muito apertado para o município. Se não, com certeza, seria uma coisa muito bom. Olha, o município está conseguindo repassar aí os 5, 6 milhões por mês, que é o déficit do hospital, e o município está conseguindo suprir. Isso seria uma bênção. E também entender o seguinte, se o hospital, vamos ser assim, negativo, fazer um pensamento negativo, que não vai acontecer, mas vamos dizer que o hospital entrasse em colapso, como aconteceu com o Dilema e outras cidades. O Ministério Público, de imediato, ele faz com que a prefeitura assuma o hospital e passe a prefeitura a ser responsável pelas despesas em geral do hospital. E isso também para o município seria, nossa senhora, seria uma tragédia. Mas a realidade é essa, Nilcinho. Nós precisamos de mais dinheiro. O hospital está fazendo uma campanha, está vendendo rifa. Tem empresário que foi lá e doou dinheiro significativo, importante. Tem empresário que está lá ajudando, trabalhando já há bastante tempo gratuitamente. Nós temos que inclusive agradecer a todos eles que já há décadas têm trabalhado, outros que começaram agora, mas eu acredito que a situação vai ser resolvida com a união da iniciativa privada e com esse esforço para que o governo federal faça os repasses. É importante frisar que o hospital passou por um processo longo de anos, e ele acabou perdendo uma causa, onde ele teve que, o ano retrasado, ele teve que desembolsar um valor também que ele não esperava, que acabou contribuindo para esse déficit financeiro que está ocorrendo até hoje. E você sabe que quando você tem uma empresa e você opera no vermelho, você tem custo financeiro para o banco, para o fornecedor, você paga em atraso, você paga multa. Então isso é uma bola de neve. Então, quanto antes o hospital conseguir voltar a trabalhar no azul, tanto melhor. Muito bem, está aí a explicação, portanto, do vereador Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Vereador. Ô Jacovetti, em relação às comissões permanentes, porque em relação ao biênio passado, eram determinados membros. Agora, perfeito. Como o senhor assumiu agora a presidência, as comissões passam a ter outros membros? Veja o que acontece. Nós somos em 11 vereadores. O regimento diz que o vereador-presidente não pode participar de nenhuma comissão, até porque seria muito difícil, pela quantidade de documentos, pela quantidade de trabalho que o presidente tem, ele também pertencer a alguma comissão. Então, são 10 vereadores para preencher 9 cargos, porque são 3 comissões. Cada comissão tem 3 vereadores. Então, num primeiro momento, é uma situação complicada, porque você tem que deixar um vereador de fora, todo ano. Então, o vereador que fica de fora, às vezes você tem um outro lá que até fala, olha, eu fico de fora essa vez. Ou, às vezes, você tem que escolher alguém para ficar de fora. É uma situação muito difícil. Dessa vez, o que acontece? Eu tive 3 vereadores que não queriam pertencer a nenhuma comissão. Poxa vida. Então eu tinha 10, menos 3, 7, mas eu preciso de 9. Então o que eu fiz? Conversei bastante com a vereadora Deise, que em função da gravidez, ela se afastaria, e ela me pediu, falou, cara, você sabe que eu não estou bem, e eu gostaria de ficar de fora das comissões. Então eu conversei com os outros vereadores e disse, olha, quem vai ficar de fora é a vereadora Deise, nós temos 9 vereadores para instituir 3 comissões. E eu fiz a instituição, conversei com alguns, mantive, por exemplo, a vereadora Regina como presidente da comissão que ela já operava. O vereador Felipe Belotto é considerado um vereador de oposição, e considero o vereador Felipe Belotto também, eu considero de oposição, mas uma oposição muito inteligente, admiro muito o Felipe Belotto por isso. Coloquei o Felipe Belotto numa das comissões que é a chamada primeira comissão, que é Justiça e Redação. E fiz uma divisão. Então, é uma prerrogativa do presidente, mas é uma situação difícil. Agora, você imagina
Se eu chamasse os 9 vereadores lá e dissesse, escuta, você quer fazer o quê em qual comissão? Ia ser uma coisa assustadora. Então eu acabei montando as comissões e elas estão funcionando direitinho. Cada comissão tem um prazo de 10 dias úteis para fazer o seu parecer. Quando esse prazo é vencido, eu tenho como regra, eu não aceito mais o parecer, passo para a comissão seguinte e se ficou alguma coisa pendente, algum pedido ao executivo, a própria presidência, o faz para que as outras comissões e o próprio vereador em plenário tenham as condições de votar com os pareceres mínimos necessários. E é bom que o ouvinte saiba que as comissões, né, conforme o presidente Jacovetti está dizendo, as comissões têm a prerrogativa de analisar todos os projetos que estão tramitando na Câmara Municipal. Exemplo desse, né, que é 50% aí que o vereador ou os vereadores estão propondo, alguns vereadores estão propondo para enviar 50% da sobra de recursos da Câmara Municipal direto para a Santa Casa, e aí esse projeto ele passa pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação, eles vão lá, analisam e dão o parecer que querem. Eles vão lá e colocam lá se é constitucional, se não é constitucional, o que eles pensam sobre o projeto, se eles são favoráveis ou não. É assim que funciona. Esse é o trabalho das comissões. Esse é o trabalho. Vamos dizer assim, primeiro, quando o projeto vai para a Câmara, primeiro ele passa pelo Departamento Jurídico. Sim. O Departamento Jurídico estuda a legalidade, ele coloca lá os seus pareceres, mas ele tem a função de orientar, olha, esse projeto ele é constitucional, esse projeto ele é inconstitucional, ou esse projeto tem parte que é inconstitucional, esse projeto precisa ser melhorado aqui e ali, e sempre o jurídico ele acaba dizendo, olha, aí o plenário que vai decidir isso. A primeira comissão, que é Justiça e Redação, ela vai verificar realmente a legalidade e a constitucionalidade ou não do projeto, e se a redação, né, está tudo correto. Por isso que ela chama Justiça e Redação. E depois você tem as comissões, no caso, vamos dizer... Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, que vai verificar se aquele projeto ele está apresentando um impacto financeiro, se aquele projeto ele realmente ele é passível ou possível de ser executado, né, porque de repente você manda um projeto lá que não, é impossível financeiramente, e tem as outras demais comissões, que são vários nomes, que aí passa... Obras, serviços públicos, educação, saúde, assistência social. Isso, e também verifica se atende os pré-requisitos dessas funções. Então, todos os vereadores têm esse trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que o trabalho do vereador é só ir lá na sessão, falar lá aquele tempo que fala, aquelas brigas que tem, ou aquelas discussões às vezes interessantes, mas não. O trabalho do vereador é estudar projeto, é atender a população, e o dia, vamos dizer assim, da sessão é apenas, então, somente o menor dos trabalhos do vereador. Muito bem, tá aí, olha, Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão é composta pelos vereadores Cláudio de Souza, Felipe Belotto e José Roberto Apolari, Comissão de Finanças e Orçamento do Segurança, Marcelo de Oliveira, Pedro Eliseu Sobrinho, e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação, Saúde, Assistência Social, Juventude, Agricultura, Meio Ambiente e Legislação Participativa. Essa comissão é composta pela professora Anete Casagrande, Jackson de Jesus e Regina Noêmia Jeromel Corruquel, portanto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Araras. Agora 12h27, estamos ao vivo aqui na Rádio Araras FM, nesse bate-papo gostoso aqui com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti. Jacovetti, e aquela questão da empresa Sonoco Forplás, hein, que recente, né, pegou fogo, os trabalhadores ficaram algum tempo sem trabalhar, inclusive em razão desse triste acontecimento, e uma empresa que emprega muitos trabalhadores de Araras, não é verdade? E como é que ficou essa situação aí da Sonoco Forplás? Esse incêndio aconteceu no outro sábado, né, já está fazendo aí 15 dias, e o que acontece é o seguinte, quando você fala Sonoco Forplás, a Sonoco, ela fica num prédio separado da Forplás. Então a Sonoco, ela continua trabalhando normalmente, porque há uma divisão, né, de separação das paredes, então o incêndio não afetou a Sonoco. A Forplás,
Graças a Deus que o fogo ele foi muito intenso, mas ele não atingiu o setor do depósito, aonde ela tinha toda a produção, né, da semana, de 2 semanas lá. Então não atingiu, também não incendiou, ela conseguiu ainda atender os pedidos que ela tinha por aqueles dias. Na parte da frente que realmente incendiou, que foi um incêndio terrível, né? Eu acho que talvez o segundo pior da história de Araras, eu acho que só perdeu ali para a antiga Arquem Química. Arquem Química. Felizmente não houve nenhum dano a ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém morreu, graças a Deus. A parte administrativa ela não foi atingida, porque eles tinham uma parede de corta-fogo muito bem feita, então toda a parte do documento foi mantida. E o que incendiou todas as máquinas e o galpão de produção. O que a Forplas fez? A Forplas fez tudo direitinho. Eles, na semana passada, eles dispensaram uma grande parte dos seus funcionários, mas que serão recontratados assim que a empresa retomar. E ela vai retomar. Ela já está começando a ajustar os seus moldes, ela já está começando a montar alguma linha de produção num outro galpão que eles têm, e eles vão retomar, vão refazer a obra e vão voltar a funcionar. A Forplas, que é uma empresa exemplar de Araras, Puxa. É uma empresa que está aqui há 20 e tantos anos, acho que 28 anos já. Ela recolhe direitinho seus impostos. Só para dar uma ideia, ela fornece quase todas as embalagens Nestlé, aquele miojo, né, o Nissin, miojo, enfim, quase tudo que a senhora, o senhor tem aí na sua casa tem uma embalagem da Forplas. Então a gente torce aqui para que tudo dê certo. Eu sou muito amigo lá do pessoal, inclusive estive lá ontem, tenho acompanhado de perto o processo. Algumas coisas eu os ajudei tecnicamente e tenho certeza que eles vão recuperar e que eles vão retomar e que as pessoas serão recontratadas num espaço de tempo aí de alguns meses. Muito bem. Tinha seguro? Tinha... Toda a empresa desse porte tem seguro. Tomara, né? O seguro já foi lá, já foi acionado, já estão tomando as devidas providências. Minimiza Um pouco, né? Minimiza, sem dúvida nenhuma, recupera as máquinas, recupera o próprio galpão. E em muitos casos as empresas, não sei se é o caso, mas elas também têm muitas vezes o seguro chamado lucro cessante e etc. Então eles estão lá trabalhando, você vai lá, aquele clima que estava extremamente pesado, todo mundo muito triste nos primeiros dias, hoje você vai lá e você já vê uma esperança no rosto do pessoal administrativo, porque as coisas estão começando a funcionar novamente. Que ótima notícia, que ótimo. Um abraço aqui para o senhor Naim Bahia. Que é o proprietário. Empresário, proprietário lá. Proprietário com 87 anos. E um exemplo para todos nós, não? Exemplo para todos nós. Vai recomeçar novamente. Muito bem, 12h33. Esse bate-papo gostoso passa rápido, né? Carlos Alberto Jacovetti, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, ao vivo, aqui no nosso programa, o Fala Vereador. E desejar um parabéns para a cidade de Araras, que completa 148 anos de emancipação político-administrativa. Exatamente, né? Nossa querida Araras, nós que aqui nascemos, ou nós que aqui moramos, uma cidade realmente diferenciada, e para ela continuar sendo diferenciada, ela depende de todos nós, né? Eu sempre falo, o aluno que se dedica lá no estudo, ele faz valorizar a nota da escola dele. O trabalhador que se dedica lá na empresa, como acabei de falar dos funcionários da Forplas, ele acaba melhorando a sua empresa. Enfim, no dia a dia nós temos que valorizar o que está à nossa volta para que a nossa cidade fique cada vez melhor. Eu amo Araras, eu nasci aqui, eu presenciei a primeira vez que foi feita a retificação do rio e colocado aquelas pedras, né? E agora estou presenciando esse aumento também do rio. Então aí já se passaram aí em torno de 50 e poucos anos desse espaço de tempo. Então a gente está acompanhando a evolução de Araras, amo a minha cidade e quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês que nos ouvem e deixar uma frase que eu gosto muito de dizer. Tudo que você faz, um dia volta para você. Portanto, meus amigos, façamos sempre o bem. Muito boa tarde a todos, um grande abraço e mais uma vez obrigado pela oportunidade que a rádio nos deu.
Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras, nosso entrevistado aqui no programa de hoje, o programa Fala Vereador, que vai ficando por aqui. Eu agradeço a Débora Guiral, engenheira de som, que ficou com a gente até agora no programa, levou o melhor som para você que está acompanhando, ao Rafael Rocha, que trouxe a melhor imagem. Logo mais esse programa estará na íntegra no site da Câmara Municipal de Araras, para você acompanhar com imagem, e ao motorista Reginaldo, que ele não perde um programa aqui do Fala Vereador, ele sempre fica com o radinho ligado lá. Então, e se eu não falo o nome dele, agora ele tá ficando bravo. Então, não fique bravo, ô Reginaldo, obrigado pela audiência. É o motorista da Câmara Municipal de Araras. Valeu, gente, muito obrigado pela audiência, uma excelente sexta-feira a todos, um bom final de semana e até o próximo programa Fala Vereador. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.